Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 12 de agosto. Ibovespa terminou o dia com queda de 1,39%, perdendo a mínima do pregão anterior, vindo até fazer um menor fechamento dessa tendência de baixa aqui pelo gráfico diário, ao invés de conseguir superar a máxima do pregão de ontem, ou seja, confirmar a formação do martelo, não conseguiu fazer essa confirmação, seguiu a favor da tendência de baixa, que tem um suporte imediato aqui nesse fundo anterior no gráfico semanal em 47.900 pontos. A mínima de hoje, 48.027. Para que o Ibovespa comece a apresentar alguma sinalização positiva, primeiramente pelo gráfico diário, quebrar essa sequência de máximas descendentes. O que reforça a importância da máxima do pregão de hoje é que a máxima do pregão de hoje representa praticamente aqui um topo descendente no gráfico de 60 minutos que está em tendência de baixa. Então, rompendo aqui para cima esse topo, anula a tendência de baixa no gráfico intraday, então seria positivo para dar um início a um movimento de subida no índice. A PETR4 terminou o dia com alta de 0,51% em 9,88, confirmando o martelo, ao contrário do Ibovespa, conseguiu confirmar a formação aqui de um martelo. Enquanto se mantiver acima de 9,67, ficaria mais focado em compra de day trade, foco principal em compra de day trade, ou tentando pegar um movimento de alta ali no gráfico de 60 minutos. Sinalizações positivas nesse papel a partir do próximo pregão seria um fechamento no G60 acima dos 9,95, acima de uma resistência de um gap de baixa, com nova máxima na hora seguinte e, consequentemente, trazendo novas oportunidades de entrada para day trade através de fundo no gráfico de 10 ou 15 minutos acima desse patamar de 9,95. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 terminou o dia com alta de 1,64%, padrão de reversão dos candles chamado de perfuração. Para confirmar esse padrão precisa romper aqui os 14,95 com resistência imediata em número redondo na faixa aqui dos R$15. Já tem uma resistência aqui no fundo anterior que ela está batendo pelo G60. Então, praticamente, se esse papel superar esses 14,95 em termos de entrada, seria interessante que essa ação gerasse sinalização em termos de compra para day trade principalmente. Seria importante gerar sinalização de alta acima dos 14,70. Então, uma região ali que já foi resistência, já foi suporte, isso aumentaria a chance da Vale vir a buscar um possível fechamento desse gap aqui de baixo, uma resistência na faixa dos R$15,43, dando início a um fundo ascendente no gráfico diário, visto que ainda está acima desse fundo dos R$14,10. Olhando agora para outros ativos, dos ativos que eu já tinha separado para compra, que eu estava monitorando para compra, vários anularam essa possibilidade, CETIP 3, a Ambev 3, a Ambev inclusive comentada na última videoanálise, não geraram oportunidade de entrada. Arrisquei uma compra, quando eu falo arrisquei uma compra porque o ativo abriu com gap de baixa na na Embraer, já tinha comentado ela aqui na última videoanálise. Como ela abriu com gap de baixa e não deu sequência à queda, não fez o que a maioria estava fazendo, a ação eu optei por uma entrada se ela superasse os R$24. Então, entrada em 24,01 com stop abaixo da mínima da semana anterior, em 14,62 aqui o stop dessa operação, com um risco de 1,62% e objetivo na faixa dos 25,98. O que seria muito bom para a posição é o papel amanhã conseguir confirmar esse candle de indefinição aqui que ela montou, voltar aqui para cima dos 24,21 e gerar um fundo ascendente no gráfico diário. A perda da mínima do pregão de hoje pode trazer até antecipação de uma saída aqui dessa posição comprada. Enfim, um stop mais curto dessa operação. A BRFS3 terminou acionando a saída, um dia bastante volátil, foi lá embaixo, abriu caindo, ou seja, não conseguiu superar a máxima do engolfo de alta no gráfico diário, terminou o dia com queda de 1,46%, conseguiu se recuperar, mas na penúltima hora de pregão gerou um candle muito forte para baixo, perdendo todo aqui uma região de suporte, por esse motivo gerando a saída da posição com perda de 1,1% e redução no capital total de menos 0,31%. Ainda não anulou a tendência dela de alta. É um ativo que eu continuo aqui no meu radar em termos de compra para curto ou mesmo médio prazo. Olhando agora para Itubi, falando de ativos que estão em tendência de baixa, mas que podem, dentro num cenário um pouco mais esticado para baixo, trazer alguma alternativa de compra aí sendo mais ousado contra a tendência. Uma operação que teria que buscar alguma entrada através até de um gráfico de 60 minutos. A Itubi estaria nessa situação, apresentou queda de 2,88%, já tem um grande movimento aqui de baixo.
Dependendo da abertura do pregão dela, principalmente se vier para baixo na primeira hora de pregão e depois jogar para cima aqui a partir da segunda hora de pregão, me chamaria atenção para uma compra na superação da máxima, por exemplo, da primeira hora de pregão em cima de TUB 4, uma compra contra a tendência, tentando pegar um repique de alta nessa ação. Isto aliado aqui, um dos motivos, a ação está em cima de uma zona de suporte importante ali pelo gráfico semanal, que pode trazer, depois de um longo movimento de baixa, uma chance maior de ter esse repique. Outra nesse mesmo formato, a Lame 4 teve um movimento muito forte para baixo no gráfico diário, bem longo para baixo, pregão de hoje queda bem acentuada de 4,21%, e aí também dentro do que ela está ali no gráfico semanal em cima da zona de suporte, perto dos R$15, na região de R$15. Então, se ela vier aqui mais para baixo na primeira ou segunda hora de pregão, também ficaria atento para uma possível entrada com stop bem curto ali pelo gráfico intraday. Então, seriam ativos aí para operar contra a tendência. E a favor da tendência que a Qual 3 está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, gerou aqui uma lateralização, até no gráfico 60 minutos, um formato aqui semelhante de um triângulo de baixa, um triângulo descendente. A perda dessa região aqui de suporte, principalmente aqui da região dos 18,69, reforçaria um novo movimento para baixo aqui em cima desse papel, apontando ali para um número redondo na faixa dos R$18. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.